Livro O Espírito Santo e Seus Dons, de Kenneth Hagin, capítulo 3. Duas experiências separadas, a salvação e o batismo no Espírito Santo. Em Atos capítulo 8, temos o registro do ministério de Filipe em Samaria. Ao estudarmos este relato, tornar-se-á evidente que a salvação e o batismo no Espírito Santo são duas experiências separadas. Atos 8, do 5 ao 8 e do 12 ao 17, diz assim: Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em voz alta, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé, e tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiados sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus a respeito da salvação, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunha as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Filipe, que posteriormente foi chamado Filipe o Evangelista em Atos 21:8, teve um ministério maravilhoso em Samaria, conforme a declaração nos versículos 7 e 8. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em voz alta, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Milagres poderosos estavam sendo constantemente manifestados no ministério de Filipe, e muitas pessoas estavam sendo salvas. Note, porém, que em Atos capítulo 8, nenhuma só pessoa recebeu o Espírito Santo sob o ministério de Filipe. Parece que isto não fazia parte do ministério de Filipe, que certamente consistia em levar as pessoas à salvação e à cura. A Bíblia diz, no entanto, que, quando os apóstolos em Jerusalém ouviram falar das coisas maravilhosas que Deus realizara através do ministério de Filipe em Samaria, enviaram Pedro e João para imporem as mãos nos novos convertidos samaritanos, a fim de que recebessem o Espírito Santo. Não está registrado que houve alguém em que Pedro e João impuseram as mãos que deixassem de receber o Espírito Santo, pois Pedro e João tinham um ministério mais específico nesses assuntos. A Bíblia diz, então Pedro e João lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Atos 8:17. Esses versículos ajudaram a mim, um jovem pastor de uma igreja denominacional, a perceber que há uma experiência subsequente ou posterior à salvação, chamada de a plenitude ou o batismo no Espírito Santo. Tinha me ensinado que quem é salvo já tem o Espírito Santo. Isto é verdade, mas em certo sentido, pois a Bíblia diz que no novo nascimento nascemos do Espírito de Deus. João 3, do 3 ao 8. Mas a minha denominação ensinava que quem nasceu de novo já recebeu o tanto do Espírito Santo quanto é possível receber. Esses samaritanos em Atos 8, no entanto, já eram salvos, nascidos de novo pelo Espírito de Deus. Nos versículos 12 e 14, conforme veremos claramente pelas Escrituras logo adiante. Os apóstolos não pareciam pensar que os samaritanos já tinham recebido tanto o Espírito Santo quanto lhes era possível. Por isso enviaram-lhes Pedro e João, a fim de que os samaritanos recebessem o batismo no Espírito Santo. Logo, a salvação por um lado e a plenitude ou o batismo do Espírito Santo por outro lado são duas experiências separadas. Os samaritanos nasceram de novo com o ministério de Filipe. Voltemos agora para um exame dos textos bíblicos que comprovam conclusivamente que esses samaritanos nasceram de novo com o ministério de Filipe, de modo que possamos perceber que nascer de novo e receber o Espírito Santo são duas experiências separadas. Lembramos-nos que Jesus nos contou a grande comissão que a salvação vem através da pregação do Evangelho, a palavra de Deus. Marcos 16, 15 e 16 diz assim: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo.
Quem, porém, não crer será condenado. Primeira testemunha bíblica. Atos 8:5. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. A Bíblia diz que Filipe pregou Cristo aos samaritanos. Pregar a Cristo é pregar as boas novas do Evangelho da salvação por meio de Jesus. Pregar a Cristo é obedecer à grande comissão que Jesus deu à igreja. Esses samaritanos creram na mensagem do Evangelho que Filipe pregava. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia. Atos 8:6. Logo, segundo aquilo que Jesus disse em Marcos 16:16, os samaritanos eram salvos. A Bíblia manda estabelecer toda a verdade na boca de 2 ou 3 testemunhas. 2 Coríntios 13:1. Vejamos, portanto, outra testemunha bíblica que comprova que esses samaritanos tinham nascido de novo. Segunda testemunha bíblica. A Bíblia diz que nascemos de novo pela palavra de Deus. A epístola de Pedro diz que fomos regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. 1 Pedro 1:23. Nosso texto em Atos 8:14 diz: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus. Logo, como nossa segunda testemunha bíblica, temos prova de que os samaritanos eram realmente salvos, porque tinham recebido a incorruptível palavra de Deus pregada por Filipe. Terceira testemunha bíblica. A terceira testemunha bíblica é que os apóstolos reconheceram que os samaritanos eram salvos. Ouvindo os apóstolos que Samaria recebera a palavra de Deus, Atos 8:14, vemos, portanto, que os samaritanos foram salvos através do ministério de Filipe. Esses samaritanos tinham recebido a palavra de Deus a respeito da salvação, mas a Bíblia diz que ainda tinha que receber a plenitude ou o batismo do Espírito Santo, porque não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Atos 8:16. Há uma obra do Espírito Santo que é realizada no novo nascimento, mas não é chamada de batismo do Espírito Santo, nem receber o Espírito Santo. Aquela obra é chamada nascer de novo, nascer do Espírito de Deus, receber a salvação ou receber a vida eterna. João 3, do 3 ao 8. Depois há uma experiência que se segue à salvação e que é chamada o batismo no Espírito Santo. Atos 1:5. Também é chamada receber o Espírito Santo, Atos 8:15, ou ser cheio do Espírito Santo, Atos 2:4, ou ser revestido de poder do alto, Lucas 24:49. Os samaritanos receberam o Espírito Santo. Pedro e João foram enviados a Samaria, visando o propósito específico de orar para os crentes samaritanos receberem o batismo no Espírito Santo. Atos 8, do 14 ao 17 diz assim: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, ou seja, que tinha nascido de novo, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunha as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Alguns podem perguntar, por que Pedro e João tinham que ir orar pelos samaritanos para que recebessem o Espírito Santo? Por que Filipe não poderia ter orado por eles com igual eficácia? Devemos, no entanto, lembrar-nos que cada um de nós tem seu lugar no plano de Deus. Cada um de nós deve descobrir qual é o nosso lugar e fazer aquilo que Deus quer que façamos. Deus tem ministérios especiais. Ele não chamou cada um de nós para ministrar da mesma maneira, nem deu a todos nós os mesmos dons ou ministérios. Filipe tinha um ministério poderoso, mas o plano do Senhor foi enviar Pedro e João para impor as mãos nos novos convertidos a fim de que recebessem o Espírito Santo. Conforme já falei, embora seja certo que qualquer cristão possa impor as mãos em outro crente, pela fé, para este receber o batismo no Espírito Santo, também é verdade que alguns membros do corpo de Cristo têm um ministério mais específico e mais unção neste assunto. O ministério de Filipe, por exemplo, era mais o de levar as pessoas à salvação e de lhes levar à cura. Conforme vimos em Atos 8:12,
Quando Filipe pregou as boas novas da salvação em Jesus Cristo, as pessoas eram salvas e havia muitas curas no ministério de Filipe. Atos 8, 6 e 7. Pedro e João, por outro lado, tinham um ministério mais no sentido de levar os crentes ao batismo no Espírito Santo. Quando impuseram as mãos nesses samaritanos, os novos convertidos receberam o Espírito Santo. Atos 8, do 17 ao 19 diz assim: Então, Pedro e João lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos eram concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Evidência que os samaritanos receberam o Espírito Santo. Alguns que levantam objeções contra o falar em outras línguas dizem: é verdade que os samaritanos receberam o Espírito Santo, mas não falaram em outras línguas. Não existe, porém, nenhuma prova de que os samaritanos não falaram em outras línguas. Na realidade, os historiadores eclesiásticos declaram que todos os países da igreja primitiva estão unânimes em afirmar que os samaritanos falaram mesmo em outras línguas. Fica claro que os samaritanos forçosamente devem ter falado em outras línguas, pois a Bíblia diz: vendo Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo. Atos 8:18. O que Simão viu? Certamente não se pode ver o Espírito Santo, porque ele é Espírito, e não pode ser visto com o olho físico. Forçosamente, portanto, deve ter havido algum tipo de sinal ou evidência física, mediante a qual Simão saberia que os samaritanos tinham recebido o Espírito Santo. Tinha que haver algo que fizesse uma impressão nos sentidos físicos de Simão, de modo que este pudesse ver que os samaritanos tinham recebido o Espírito Santo. Simão pessoalmente não recebeu o Espírito Santo, mas lhe foi possível ver que esses outros o tinham recebido. Certo pastor me disse: é possível que Simão tenha simplesmente visto que os samaritanos estavam cheios de alegria. Essa não seria a explicação, no entanto. E a alegria não pode ter sido o sinal que Simão vira, pois os crentes já estavam cheios de alegria quando Filipe lhes pregou o Evangelho de Cristo. Atos 8, 5, 8 diz assim: Filipe, descendo da cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo, e houve grande alegria naquela cidade. Os samaritanos, portanto, já tinham grande alegria, de modo que esta não pode ter sido a evidência de que os samaritanos tinham recebido a plenitude do Espírito Santo. Conforme já falei, posto que o Espírito Santo não pode ser percebido com o olho físico, forçosamente tinha que haver algum tipo de sinal que fizesse Simão saber que esses samaritanos tinham recebido o Espírito Santo quando Pedro e João impuseram as mãos neles. Todas as evidências indicam que o sinal que se manifestou era o falar em línguas. O falar em outras línguas foi o sinal que convenceu Simão, fora de toda dúvida, de que os samaritanos tinham recebido o Espírito Santo. Examinaremos no capítulo 9 as evidências bíblicas de receber o Espírito Santo. Duas experiências separadas: a conversão de Saulo e seu batismo no Espírito Santo. O trecho em Atos capítulo 9, que registra o batismo de Paulo no Espírito Santo, nos mostra também que receber a salvação e receber o batismo no Espírito Santo são duas experiências separadas. Sabemos que Saulo já nascera de novo quando Ananias veio impor as mãos nele, mas Saulo ainda não tinha recebido o batismo no Espírito Santo. A conversão de Saulo. Sabemos que Saulo já tinha sido convertido ou nascido de novo na estrada de Damasco, Atos 9, do 1 ao 9. E isto por três razões. Primeiro, em Atos 9, 15 e 16, Jesus, falando a Ananias numa visão, chamou Saulo de seu instrumento escolhido. Atos 9, 15 e 16 diz assim: Mas o Senhor lhe disse a Ananias: Vai, porque este, Saulo, é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Sabemos, em segundo lugar, que Saulo era salvo, porque quando Ananias entrou na casa onde Saulo estava hospedado, Ananias saudou Paulo chamando Saulo irmão. Atos 9,17. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas,
para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Ananias reconheceu que Saulo já era um cristão, um irmão na fé. Terceiro, também sabemos que Saulo já era salvo quando Ananias chegou para lhe impor as mãos a fim de que recebesse o Espírito Santo, pois a Bíblia diz em Romanos 10:13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Saulo chamou Jesus de Senhor quando foi convertido na estrada de Damasco. Atos 9, do 3 ao 6 diz assim, seguindo ele, Saulo, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Mas embora Saulo tivesse recebido Jesus como seu Senhor, Saulo ainda não fora batizado no Espírito Santo, conforme já vimos. Saulo não foi batizado no Espírito Santo a não ser quando Ananias veio e lhe impôs as suas mãos a fim de que recebesse o Espírito Santo. Saulo é batizado no Espírito Santo. Atos 9:17 diz assim, então Ananias foi e entrando na casa impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Vemos, portanto, que a salvação e o batismo no Espírito Santo são duas experiências separadas. Os gentios da casa de Cornélio, salvação e batismo no Espírito Santo. Temos também outros relatos bíblicos de pessoas que foram salvas e então imediatamente em seguida receberam o batismo no Espírito Santo. Achamos um exemplo assim no capítulo seguinte, Atos 10, onde a Bíblia registra a história de Pedro no tocante à sua visita à casa de Cornélio. Todos os da casa de Cornélio eram gentios e não eram salvos a não ser quando Pedro foi para lá e lhes pregou o Evangelho. Em Atos capítulo 11, Pedro relata aos irmãos em Jerusalém sua visita à casa de Cornélio. Atos 11, do 13 ao 15 diz assim, e ele, Cornélio, a Pedro e aos 6 irmãos judeus, contou como vira o anjo em pé em sua casa, e que lhe dissera, envia a Jope e manda chamar Simão por sobrenome Pedro, ao qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Segundo o relato de Pedro, esses gentios receberam a salvação e o batismo no Espírito Santo quase simultaneamente. Realmente, a melhor ocasião para a pessoa receber o batismo no Espírito Santo é quando recebe a salvação. Note que ninguém na casa de Cornélio deixou de receber o Espírito Santo. Note que ninguém pôs as mãos nesses gentios. Todos receberam o Espírito Santo ao mesmo tempo. E repetimos, nenhuma pessoa deixou de receber o Espírito Santo. Realmente foi o falar em outras línguas que realmente convenceu o grupo de Pedro, os judeus crentes que acompanhavam Pedro, de que esses gentios tinham recebido o Espírito Santo. Os judeus crentes ficaram atônitos diante do fato de o Espírito Santo ter sido derramado sobre os gentios. Atos 10, 45 e 46 diz assim, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviu falar em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, além disto, conforme já mencionamos, não há nenhum conceito de ficar esperando a fim de receber a plenitude do Espírito Santo. Os discípulos em Éfeso, salvação e batismo no Espírito Santo. Achamos que outro exemplo na Bíblia que demonstra que a salvação e o batismo no Espírito Santo são duas experiências separadas. Atos 19, do 1 ao 7, diz assim, aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam,
Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que crescem naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram a todos uns 12 homens. Todos esses discípulos efésios também eram gentios. Todos tinham sido seguidores de João Batista, mas não ficaram sabendo que Jesus viera, de modo que não foram salvos e batizados em nome do Senhor Jesus. Tinham sido batizados em nome do Pai, de conformidade com o batismo de João. Devemos compreender que as notícias não viajavam naqueles tempos da maneira que se divulgam hoje. Na antiguidade, poderíamos viver nossa vida inteira e morrer, e embora algo digno de noticiário tivesse ocorrido a uns 100 quilômetros da nossa casa, provavelmente nunca teríamos sabido a respeito, pois naqueles dias as notícias eram transmitidas meramente de boca em boca. As pessoas nessa narrativa tinham ouvido João Batista pregar, dizendo que estava para vir alguém que os salvaria dos seus pecados. Creram na mensagem de João e foram batizados por ele, mas nunca ficaram sabendo que Jesus viera. Estavam sem dúvida andando à altura de toda a iluminação que possuíam. Posteriormente, em Atos 19, vemos que Paulo veio até Éfeso e informou a esses discípulos que já viera Jesus, o prometido, e que Jesus morrera na cruz e ressuscitara. Paulo explicou a esses crentes efésios que aquele que João dissera que viria depois dele já tinha chegado, de modo que agora deviam crer em Jesus e serem salvos. Sendo assim, no contato que Paulo teve com esses discípulos efésios, passou a batizá-los em nome do Senhor Jesus, e nasceram de novo. Atos 19:5 e Gálatas 3:27. Mas Paulo não parou por aí. Queria ainda que eles fossem batizados no Espírito Santo, de modo que ele lhes impôs as mãos para receberem o Espírito Santo. Quando ele fez assim, o Espírito Santo veio sobre eles. Falavam em línguas. Atos 19:6. Esses efésios que tinham acabado de serem convertidos receberam o Espírito Santo quando Paulo lhes impôs as mãos. Todos eles, sem exceção, receberam o Espírito Santo. Neste caso também não havia a mínima sugestão de terem de ficar na expectativa para receber o Espírito Santo. Concluindo, resumamos 2 pensamentos importantes. Primeiro, conforme vimos, a salvação e o batismo no Espírito Santo são 2 experiências separadas, embora o Espírito Santo esteja envolvido nos 2 eventos sobrenaturais. Segundo, em todos esses textos bíblicos que examinamos, não há nenhuma sugestão de que os membros da igreja primitiva eram ensinados a ficar aguardando na expectativa até poderem receber a plenitude do Espírito Santo. Descubramos o que a Bíblia diz a respeito do batismo no Espírito Santo. A Bíblia, e não a tradição nem as opiniões humanas, deve ser nosso único exemplo em tudo quanto fazemos. Os crentes podem receber essa experiência maravilhosa da plenitude do Espírito Santo, exatamente como a Bíblia ensina.